renovo mais uma vez sobre nossas vidas, dessa graça, desse poder do Espírito Santo, para que saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua graça. Usa a vida do Pedro essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Que bom que vocês estão aqui. Está aqui quem tem que estar. E que bom que vocês estão aqui. É ótimo o que está acontecendo, né? É ótimo o que o senhor está fazendo aqui, né? Tive uma visão ontem. Pastor, falei que eu ia mudar algumas coisas, né? Eu gosto de contato, eu gosto de estar perto de vocês. Tive uma visão ontem, durante a sessão aqui. E nessa visão eu via como se um homem estivesse andando sobre as águas, né? E quando a gente tem essa visão, a gente já pensa já direto em Pedro andando sobre as águas. Só que o entendimento dessa visão era diferente. Não era para o homem estar andando sobre as águas. Era para ele se afundar. Era para ele se aprofundar no Senhor. E muitas vezes a gente vê essas coisas, isso que está acontecendo, e se mover. E graças a Deus por isso, é pela graça dele. Muitas vezes a gente pensa que, cara, ótimo, maravilha. É ótimo sentir isso, mas sabe, de sensação, você não vai conseguir nada. Sentimento não vai te levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum mesmo. Avivamento não vai vir para você sentir alguma coisa. Não vai. Não vai. É uma escolha diária. O Jari falou de martírio, e essa palavra nos toca de uma maneira bizarra, porque é um estilo de vida. Eu estava lembrando quando ele estava falando que 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, quando eu ainda tinha Instagram, eu escrevi um texto no Instagram de um livro chamado Livro dos Mártires, John Foxe, e eu falei um pouco sobre martírio. E eu falei principalmente lá, eu lembro até hoje, essas palavras vieram a mim numa madrugada, e eu falei: martírio é algo que a gente vive diariamente, é um dom, é o dom do martírio. E justamente, se nós não vivermos isso diariamente, não vai adiantar nada na nossa vida, sabe? Se você vir aqui hoje, amanhã você vai acordar tarde, que nem o Gabriel falou, mas na segunda-feira, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o Senhor não estiver com você, ou você estiver totalmente diferente, ou na hora daquele colega de trabalho, você não conseguir amar ele, isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, gente. São apenas um bando de sensações. E essas sensações podem ser produzidas até mesmo por músicas. Então assim, não é para isso que o Senhor vem. Eu quero falar um pouco aqui sobre avivamento. Eu amo isso. É um termo que eu amo na minha vida. Desde quando eu encontrei o Senhor, quando eu soube dos avivamentos, das histórias dos avivamentos, isso consumiu meu coração. Eu quero falar sobre isso com vocês um pouquinho. Mas eu gostaria que você frisasse aqui um pouco. Antes da gente começar, a gente vai fazer algumas coisas. Vai falar de algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, eu não sei se você está entendendo o ambiente que o Senhor está gerando aqui, que isso aconteceu desde ontem, foi hoje de manhã e agora à noite, mas o Senhor tem uma palavrinha muito específica diante das coisas que estão acontecendo, e essa palavra é renúncia. Eu não sei se você já renunciou a algo da sua vida, eu não sei se você já deixou algo, mas uma coisa que o Jari estava falando aqui também no clamor, cara, o Senhor vai gerar alguma coisa em você para você renunciar. E eu vou frisar isso daqui de maneira racional, porque é muito legal na hora do mover, né? Mas eu acho que de maneira racional o impacto é maior. O que você vai renunciar para o Senhor hoje? É uma pergunta que eu quero te fazer. O que você vai renunciar para o Senhor hoje? O que você vai entregar para o Senhor hoje? O que você vai deixar nas mãos dele? Tem um termo que uma amiga que agora não está mais no Brasil, o nome dela é Bruna, ela usa, que eu acho maravilhoso, que é um termo andar de mãos leves. O que é andar de mãos leves? Andar de mãos leves é a prontidão do Senhor. O que o Senhor pedir, eu deixo. Andar de mãos leves, não tem nada pesado na minha mão. O que tiver, eu solto. O que é isso? Entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas entregar tudo é um termo maravilhoso de se dizer, é um termo maravilhoso de se cantar, né? Ficou até um hype aí a música. Gabriel, eu falei para você cortar as coisas, Gabriel. Não vai gravar tudo. Ficou até no hype, né? A música é ele por aí, todo mundo cantando, nossa, cantando para lá e para cá. Mas realmente você quer dar sua vida para o Senhor? Não é na hora de cantar a música, é no dia a dia. Cantar a música todo mundo canta, até na rua tem alguém que canta. Vai lá na praça, toca ele, o bêbado vai saber, porque está no hype. Mas e agora viver? Essa é a parada.
É aí que vem o negócio. Mas poucos querem, sabe por quê? Exige renúncia, meus amigos. Você está disposto a realmente renunciar algumas coisas pelo Senhor? Algumas coisas não, algumas coisas é bom, né? Mas e tudo? E tudo? Sabe? Ai, meu Deus, como que vai ser o fim dessa pregação? Uma coisa que eu aprendi nas histórias dos avivamentos: a semente que gera avivamento é fome e sede. Fome e sede do Senhor. Fome e sede do Senhor. Isso gera um avivamento. O que aconteceu em Azusa? Eu vou citar alguns nomes aqui, eu vou citar bastante nomes aqui. Se você não entender, anota e procura. Azusa. O que tinha em Azusa? Um povo com fome e sede. Eles queriam algo do Senhor. Eles desejavam a presença do Senhor. Talvez era num lugar que não era muito bonito, não era muito elegante, mas ainda assim eles desejavam isso. E o que aconteceu? O Senhor resolveu descer naquele lugar. O Senhor resolveu descer naquele lugar. Por quê? Pessoas estavam com fome e sede dele. Pessoas estavam com um desejo enorme do Senhor. Eles não conseguiam ficar sem Deus. E a pergunta que eu te faço: você consegue ficar sem o Senhor? Você consegue ficar algum momento do seu dia sem Ele? É uma pergunta a se fazer. Não precisa ficar me olhando de cara feia, isso eu não me importo. Conferência eu só prego uma vez se bobear, graças a Deus por isso. Não precisa me olhar com essa cara. Mas é verdade, eu vou cutucar você um pouquinho. Será mesmo que a gente quer isso? Você está disposto a deixar sua Netflix por causa do Senhor? Você está disposto a acordar de madrugada? Gente, acordar de madrugada, meu Deus, você está disposto, né? Tem uma pessoa que estava aqui, ela está querendo renunciar às manhãs do trabalho dela, por causa do Senhor. Você estaria disposto a isso? Imagina, você é autônomo, você ganha dinheiro que só, mas você estaria renunciado a perder as manhãs do seu dia por causa do Senhor? Você ia perder recurso, gente, você ia parar de ganhar dinheiro. Aí você poderia dar desculpa assim: não, eu vou ganhar dinheiro e abençoo missões. É só uma desculpa, uma ladainha esfarrapada. Você está disposto a isso? Sabe, o Jari falou aqui do evangelho completo. E cara, o evangelho completo envolve renúncia. Vamos lembrar daquilo que Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É uma frase maravilhosa de dizer, mas negar a si mesmo, meu Deus, no primeiro embate que a gente tem com alguém, eu quero a minha razão, é a minha justiça seja feita, o negue-se fica de lado. Tomar uma cruz então, é muito pesada, para quê? Não é? É engraçado ver a cara dos outros. Gente, eu acho que o meu desejo no meu coração, teve um menino aqui, eu acho que ele não está, ele está aqui sim. Teve um menino aqui, que 3 anos atrás, no 24 horas, pastora, lá na Semeio na Graça, eu tinha começado nazireado, acho que eu já estava com nazireado, estava de boné vermelho. Eu orei por esse menino, e esse menino, ele foi impactado pelo Senhor, e eu orei por ele assim, nem lembrava o que eu orei, não lembro o que eu orei, não tenho a menor ideia. Ele chegou assim em mim, aqui nesse avivamento não, falou: mano, muito obrigado. Aí você fica assim: muito obrigado pelo quê? Você não sabe o que você fez, você não sabe nem o que aconteceu. Muito obrigado. Aí eu perguntei: por quê, mano? Ele falou: você estragou minha vida 3 anos atrás. Aí eu olhei assim e falei: cara, sério? Ele: sério. Eu falei: meu Deus, agora eu estou pronto para morrer. Falei assim. E gente, o que eu quero aqui hoje é dar um chacoalhão em vocês para realmente estragar um pouquinho a vida de vocês. Eu não sou fã de ficar pregando, não sou fã. Prego no 16 horas uma vez por ano, pastor. Não é minha praia. Meu lugar é o secreto, é escondido. Sabe? Mas o que começou todos os avivamentos? Fome e sede. John Wesley, abandonado de uma igreja, estava lá na rua, começou a pregar na rua, um dos primeiros a começar a pregar na rua. O povo vinha para ver John Wesley pregando. Ainda chegou alguém e falou assim: o que esse povo vem? Por que vem tanta gente aqui? Sabe o que John Wesley falou? Eu apenas me ponho em chamas e eles vêm para me ver queimar.
Apenas isso. Obrigado, irmão, pelo seu aleluia. Apenas isso. Sabe? Ele foi contra um sistema. Mas ele vivia pregando, ele não conseguia. Por que ele não conseguia parar? Porque tinha fome e sede dentro dele. Existia uma chama que não se apagava dentro dele. Existia um desejo dentro dele. E não é à toa que um dos avivamentos mais tocantes no mundo todo foi com John Wesley. Os metodistas até hoje existem. Os moravianos são citados para lá e para cá. Foram pessoas que mudaram o mundo, mas o que eles tinham? Eles eram pessoas comuns como eu e você. Eles tinham falhas como eu e você. Evan Roberts, pastor, morreu de depressão. Eles eram pessoas comuns como eu e você. Mas o que eles tinham? Fome e sede. Não parava. Eles não conseguiam. Tinha algo que consumia eles de dentro para fora. E o meu desejo hoje é que isso consuma você. É que isso consuma você de dentro para fora. Uma fome, uma sede que não tem fim. Mas Pedro, meu Deus, eu não estou conseguindo dormir, estou incomodado. Parece que está faltando algo. Graças a Deus, é Jesus te acordando de madrugada. Mas você está lá procrastinando. Quando você acorda de madrugada, o que você faz? Vai abrir o TikTok. Meu Deus do céu. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, abre o nosso celular. Benny Hinn diz em Bom Dia Espírito Santo que a primeira palavra dele era bom dia para o Espírito Santo. Mas ainda assim, hoje nós não somos assim, né? A Bíblia era só para os apóstolos, lá para os discípulos. Para hoje essa realidade não vale. Gente, por favor. Jonathan Edwards, esse cara orava e estudava a Bíblia por 13 horas. 13 horas. O que são 13 horas? É muito tempo, gente. Talvez a gente não consiga orar meia hora, né? Imagina que esse cara orava em 13 horas, cara. Era muita coisa. 13 horas. O que ele tinha? Qual era o combustível que mantinha esse cara orando por 13 horas? Fome e sede por algo de Deus aqui na terra. E não é à toa que ele em vida presenciou 4 avivamentos. 4 avivamentos. Jari falou da ira de Deus. Teve um sermão que ele lançou, que aliás tem um livro chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão, gente, mais de 300 pessoas se converteram. E não foi por um apelo. Ele estava na metade da pregação e estava tendo que gritar, porque o pessoal estava chorando em prantos, porque a revelação do pecado veio sobre eles. Mas isso não veio sobre nós. Não vem sobre nós, porque a gente, como o Gregório McNutt dizia, está esquentando a bunda na cadeira. Gente, não é isso. Eu amo quando você vem aqui na frente. Eu amo impor as mãos na cabeça dos outros. É maravilhoso. Mas sabe, o que é melhor, e que eu tenho certeza que alegra mais ainda o Senhor, você de joelhos no seu quarto, com o coração contrito e quebrantado. Porque assim como o salmista diz, um coração contrito e quebrantado a Deus não desprezarás. Isso vai valer muito mais. Né? Mas a gente fala, tem uma palavrinha que a gente tem medo, né? Que a gente gosta de fugir, que é morte. Estou tomando muito cuidado com as minhas palavras, Carol. Eu não me dou bem com câmera. A palavra morte. A gente tem medo. A gente foge da morte, né? A gente corre, a gente não gosta dessa palavra. Parece que isso assusta. Meu Deus, morrer, misericórdia. Mas é engraçado que a gente falou de martírio aqui. A gente falou de renunciar a tudo. Sabe? Isso envolve o quê? Morte. Tem um amigo nosso do Nordeste, que a gente ainda não conheceu pessoalmente, né, Jari? Mas que ele grita e brada, morra. Fala isso para ele. Ele grita e brada para todo mundo na frente dele, morra. Porque o Evangelho está aí para te fazer morrer, para a sua vontade, para o seu ego, para a sua carne, para quem tu és. Mas morrer é uma palavra que a gente tem medo, né? Vale lembrar também que a semente, para ela crescer, ela precisa morrer lá embaixo. Ela precisa morrer, para assim frutificar, né? E é por isso que a frase de Tertuliano, como o Jari disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É o que? A morte gerando vida.
morte gerando vida, sabe? Se isso não for uma realidade em nossas vidas, nós teremos medo da morte. E eu não estou falando da morte física, gente. Se isso acontecer, graças a Deus, morrer por Cristo é uma honra. Mas eu estou falando de uma morte diária, dia após dia morrer por Cristo, sabe? Citando mais uma vez Jonathan Edwards, ele ficava 13 horas do dia dele orando, estudando a palavra, meditando, 13 horas do dia dele, sabe? Tinha dias que a esposa dele chegava assim e falava, às vezes eu ficava com ciúmes do meu marido, porque ele ficava muito com Deus. Aí a pergunta que eu te faço, para vocês que são casados, ou têm um relacionamento, você fica mais tempo com Deus do que com seu esposo, com a sua esposa? Porque se a gente fala que Deus, se a gente fala assim, Deus realmente é o meu maior amor, Deus realmente é o dono da minha vida, eu realmente amo a Deus acima de tudo, as provas vêm. A prova dessa verdade, dessa fala, está na sua vida diária. Está na sua vida diária. Sua vida diária vai provar isso, sabe? Tem uma realidade, pastor, que a gente estuda nas casas de oração, que assim, a gente ama quando chove. Eu entreguei você lembra, pastor, da palavra? Ontem mesmo falei para o pastor Oséias, pastor, vai chover, e vai chover muito. O Senhor me lembrou da chuva serôdia, né? E hoje mesmo choveu para lá e para cá. A primeira coisa que eu falei, é avivamento. Chuva, é a chuva do Senhor, né, sendo derramada. Só que sabe, eu aprendi uma verdade muito boa com um irmão chamado Corey Russell, sabe? A gente quer que chova, e a chuva representa o Senhor, a presença do Senhor. Só que quando não chove, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer quando não chove? Molhar o solo com as nossas lágrimas. Com as nossas lágrimas. Um clamor verdadeiro. Um clamor real. As nossas lágrimas molhando o solo, gente. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Deus gera a terra escassa para molharmos com lágrimas o solo, para nós clamarmos por avivamento. É um clamor real e sincero. Vocês estão sentindo algo aqui? Maravilha! Mas e como vai ser o Arena semana que vem? Ou como vai ser daqui a um mês? Como que vai ser? Se isso não continuar no seu coração, vai ser uma mera emoção. Você vai sair daqui igual? Como vai ser? Se você sair daqui igual, não prestou para nada. Você gastou seu tempo. Sabe? Tem uma coisa que a gente fala no 24 horas, no 16 horas lá em Dourados, pastor, que eu parei, mas antigamente eu mandava o povo embora. Porque tinha umas pessoas que vinham só para tocar e se achar. Querer se achar um astro. Falava, vai embora. Não fica aqui. A gente não está aqui com esse propósito. O avivamento final está acontecendo aqui, não é por petição de alguém, gente. Não é por isso. Não é por petição de alguém. Alguém pediu, a gente fez aqui. Não. Tem algo do Senhor. Se você está aqui hoje, se você está aqui nesse exato momento, tem um motivo. Tem uma razão. E eu espero que essa causa rasgue o seu coração e mova ele diariamente. Esse é o desejo do meu coração. Eu acredito que todos nós, que isso rasgue o seu coração e modifique a sua vida. Como um termo que o Jari usou no clamor, estrague a sua vida. E qual que é a realidade que a gente vê hoje? O Senhor gera uma escassez para nós molharmos o solo com lágrimas. Mas qual a realidade que a gente vê hoje nas igrejas? E eu não estou criticando igrejas. Aqui eu acredito que não é uma igreja assim. Mas tem igrejas por aí, gente, que está tentando regar esse solo com outras coisas que não é lágrimas, com outras coisas que não é o clamor do Senhor. E aí vem os enganos. E aí vem a prosperidade. E aí vem o culto para os empreendedores. E aí vem as falsidades. O evangelho positivo. Morrer por Cristo? Não. Jesus me ama. Jesus me ama e eu estou aqui no meu bem-estar, né? Eles usam até aquele versículo, né? Terei vida em abundância. Nossa, meu Deus do céu. Como eles dizem isso para a prosperidade? Essa não é uma realidade do Senhor, gente. Não é. Não é uma realidade do Senhor. Mas por que essas coisas aparecem na igreja?
Por que às vezes isso acontece na igreja? Sabe por quê, gente? Está faltando o quê? Chuva. Está faltando o quê? Avivamento. Está faltando o quê? Despertar do Senhor. Só que clamar por isso é para poucos. Clamar para isso é para poucos. A gente se ilude com um monte de coisa, mas a realidade, a verdade do Senhor a gente esquece, a gente deixa de lado. Vai passando, vai passando, vai passando. Ah, é só mais um culto. É mais um culto de domingo. Eu já sei o que o pastor vai falar. Eu já sei o que a pastora Rose vai pregar. Eu já sei que eu vou cumprimentar aquele irmão. É só mais um culto. Ah, meus amigos, não é só mais um culto, sabia? O Senhor se manifestava nos avivamentos porque tinha uma fome e uma sede enorme naquele povo. Uma fome e uma sede enorme. Quando você vem com fome e sede, talvez ninguém vai orar por você, mas você vai sentir o toque do Senhor sozinho. Ele vai tocar você. Fome e sede. Fome e sede. A porta do seu coração estará aberta para Ele. Fome e sede. Esse clamor tem que nos ferir. Isso tem que nos moldar. Isso tem que nos moldar. Alterar a realidade da nossa vida. Um estilo de vida transformado pelo quê? Fome e sede por avivamento. Querer mais do Senhor, desejar mais dEle. Meu Deus, eu acabei de lembrar de Salmo 132. Davi, Senhor, lembra de Davi das suas provações. Quando ele disse, não precisa colocar lá não, por favor. Quando ele disse, ele clamou, ele fez votos ao Senhor, ele jurou ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que me repouso, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. E o que é isso? Avivamento. Avivamento. Quando o Senhor desce na terra, é o que? Avivamento. Sabe? Mas esse clamor, se isso não nos ferir, se o voto de Davi não constranger o nosso coração, nada vai conseguir, gente. Se a realidade de Ana clamando por Samuel, dizendo, dá-me filhos ou eu morrerei, se isso não entrar no nosso coração, como Leonard Ravenhill dizia, dá-nos avivamento ou morreremos, se isso não entrar no nosso coração, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Você vai vir aqui e vai pular, que nem besta, mas quando você chegar na sua casa não vai mudar nada. É a mesma coisa que você sair daqui agora, 11h30. Olha, nossa, lembrei de uma citação de Leonard Ravenhill também. Filho dele, David Ravenhill, disse: Leonard Ravenhill não era como os cristãos comuns. Ele não conseguia sair da igreja e ir para o restaurante mais caro da cidade. Tem um termo que ele usa assim: ele não conseguia fechar a torneirinha. Quando ele acabava o culto, sabe o que ele fazia? Ele voltava para cá de joelhos. Ele não conseguia. O que tinha no coração dele? Ele foi ferido pela causa do avivamento. Ele foi ferido por isso. Sabe? Se hoje, gente, nós clamamos por avivamento, teve homens que morreram por causa de avivamento. Gregório McNutt, ele morreu por avivamento. Mas teve o avivamento no Brasil, gente? Não teve o avivamento no Brasil, mas esse cara clamou a vida inteira por isso. Ele chorava por avivamento. Ele gastava as manhãs dele clamando por avivamento. Mas pra gente é só um nome bonito. Pra gente é só um nome bonito de um cara que um dia, aliás, veio aqui, né, pastora? Era só um nome bonito. Não, gente, se isso não ferir nosso coração, não adianta de nada. Talvez eu não vá ver um avivamento no Brasil, mas eu não vou parar de clamar. Não vou. Talvez a gente não veja a realidade das palavras que foram lançadas sobre o Brasil como um celeiro de missionários, mas eu acredito que isso vai se cumprir. Em algum momento isso vai se cumprir. Talvez em uma criança que está andando aqui, mas eu creio que isso vai se cumprir. Gente, nós somos missionários. Nós não ganhamos um salário, mas nós cremos que nós vamos para os países perseguidos morrer lá. A gente não ganha um salário, gente. Mas eu não estou aqui para falar de dinheiro, eu estou falando que, cara, se o Senhor ferir o seu coração com uma causa, a realidade muda. A realidade muda.
as coisas na sua vida mudam. Eu perdi todo o senso da palavra, já era. E eu não estou nem aí para isso. Gente, isso tem que ferir o nosso coração, isso tem que mover a nossa realidade de vida. Isso tem que mover o nosso dia. Por que você faz o que você faz? Por que você vive como você vive? Eu quero citar um texto. Ai, meu Deus do céu, já era tudo. Eu vou citar um texto aqui para vocês, eu quero que vocês ouçam. Hoje essa história está exatamente numa biblioteca, lá na África. Uma das maiores bibliotecas que a gente tem, uma das maiores bibliotecas cristãs que nós temos no mundo. Está escondido lá, é apenas uma folha. Mas o Senhor me deu a graça de conhecer um homem que visitou lá. Diz assim, eu quero que você ouça com atenção, por favor. Pertenço à comunidade dos destemidos. Tenho o poder do Espírito Santo. Minha decisão está tomada. Já dei o passo à frente, não vou olhar para trás, nem parar, nem reduzir a marcha, nem ficar inerte. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, meu futuro está garantido. Não quero mais a mediocridade, nem os joelhos macios ou as distrações tolas. Não estou interessado em prosperidade, riquezas, dinheiro, sucesso, fama ou promoções. Não preciso mais estar sempre com a razão, ser o primeiro, ser reconhecido, admirado ou recompensado. Agora vivo pela fé, descanso no poder do meu Senhor, motivado pela oração e trabalhando sobre a sua direção. Sigo com perseverança no caminho estreito e difícil. Os companheiros são poucos, mas meu guia é confiável e a missão é clara. Ninguém conseguirá me seduzir, iludir, distrair, retardar ou fazer contemporizar. Não vou desistir, não vou me calar, nem parar, até que tenha feito tudo o que posso pela causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus, preciso prosseguir até que Ele volte, dar tudo o que tenho e pregar até que todos conheçam. Quando Ele vier para os seus, encontrará o meu estandarte bem levantado. Amém. Vem depressa, Senhor Jesus. Sabe quem disse essas frases, gente? Um jovem de 20 e poucos anos, que sabia que ia morrer no outro dia por pregar o Evangelho. Um jovem mártir. Ele sabia que ia morrer, tinha plena convicção de que ia morrer no outro dia e escreveu esse texto. A mensagem do martírio não é para quem vai morrer lá, é para nós hoje. E qual a relação de martírio e avivamento? Ambos vão te fazer morrer. Ambos vão te fazer morrer. E agora, vou começar a pregação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Não abre aqui, por favor, mano. Deixa esse povo caçar na Bíblia. Tô nem aí. 2 Samuel 6, por favor. Vocês têm Bíblia aí, né? A gente às vezes fica muito acomodado, né, com a tecnologia. E a Bíblia fica de lado. Vamos lá, 2 Samuel 6, 1, 8. Agora eu estou até ouvindo barulho de Bíblia abrindo. Rapaz. Olha aqui para cá um momento. Estou falando para você ser ferido pela causa do avivamento, né? Mas quais que são as marcas dessa fome, dessa sede alastrando dentro de nós? Quais que são as marcas? Sabe, eu vou falar algumas marcas aqui, mas eu acho que isso vai consumindo. Isso, você não consegue controlar, você só vai sendo estragado e moldado por isso. Mas uma das marcas de uma pessoa que tem fome e sede por avivamento, a primeira delas é que ela é ferida por Deus. Ela é ferida pelo Senhor, como se o Senhor realmente tocasse em você e tirasse algo de você. E agora eu me lembro de uma oração de uma irmã chamada Lady Juliana, 600 anos atrás, ela falou assim: faz despertar em nós, Senhor, um profundo e incontrolável amor por Ti, fere o meu coração
com uma ferida de fome por ti, fere o meu coração com uma ferida de anelo por ti. Essa mulher não conseguia mais ser a mesma, ela foi ferida pelo Senhor. Gente, quando nós somos feridos por Deus, nós não conseguimos mais. Parece que as coisas não fazem mais sentido. A gente é esquisito, nós somos estranhos. A vaidade do meu cabelo não me compensa mais. Não vai mudar. Gustavo já ficou descalço 2 meses. Imagina ir para o seu trabalho descalço. Por que esse povo faz essas coisas malucas? Por que esse povo é doido? Nós somos feridos pela causa do Senhor. Nós somos feridos por Deus. Nós não conseguimos mais ser o mesmo. Nós somos estranhos. E graças a Deus por sermos estranhos. Porque tem alguns de nós tão malucos que desinstalam o Instagram, desabilitam o Instagram, excluem o Instagram. Isso tem sua funcionalidade. Não estou menosprezando isso. Tem sua funcionalidade, é ótimo para algumas coisas. Mas tem uns que são chamados até mesmo a isso. Excluir Instagram, desinstalar Instagram. Tem mulheres, gente, que... Tá dando risada, Dani? Tem mulheres, gente, que deixam de usar maquiagens, sabia? Teve uma mulher, agora ela tá famosa, né? Tamires Garcia. Teve um período da vida dela que ela rapou a cabeça, sabia? E eu não estou falando para você rapar a sua. Não estou falando isso. Eu estou falando que ela foi ferida por algo. Ela foi ferida por uma causa. E ela fez de tudo. E faria de novo, eu tenho certeza, pela causa que o Senhor colocou no coração dela. Ela foi ferida por Deus. Vamos voltar aqui. 2 Samuel 6, do 1 a 8. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, a Aiô e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca. Aqui a ferida de Deus causou morte. Agora eu quero que você abra aí em Atos 9. Vamos lembrar de Paulo um pouquinho. Atos 9, do 1 ao 9. Mais especificamente, lê tudo mesmo, né? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ambos aqui foram feridos pelo Senhor. Ambos aqui tiveram a vida impactada pelo Senhor. Em um caso, Uzá morreu. Em outro caso, o Paulo antigo, o Saulo, também morreu. O que eu estou querendo dizer com isso? Ser ferido por Deus, gente, vai gerar morte. Vai gerar morte.
Segunda marca de quem tem fome e sede de avivamento: ele é um caçador de Deus, ou seja, ele precisa de Deus, ele caça como se fosse uma presa, ele literalmente precisa do Senhor. Você já viu um caçador? Ele fica à espreita, esperando a presa aparecer para atirar nela, mas ele fica ali o tempo que for para conseguir a presa. Da mesma maneira, uma pessoa que tem fome e sede por avivamento, ela vai ficar o tempo que for esperando até conseguir encontrar o Senhor. Não vai conseguir parar, vai ser ferido. E aqui eu quero lembrar, eu gosto de dar referências de homens de Deus. Aqui eu quero lembrar de um homem chamado Tom Tinney. Esse livro aqui, Os Caçadores de Deus, se você nunca leu, por favor, leia e seja estragado. Eu já li esse livro 2 vezes, não tem como não chorar. Não tem como não chorar. E olha que bizarro, tem uma citação nesse livro aqui de um pastor. O pastor estava pregando, e aí ele, não vou citar o lugar não, mas esse pastor estava pregando. Ele e a sua família estavam lá, e tinha mais alguns outros irmãos, que aí já era da cultura nativa daquele lugar. Entraram os guardas, pegaram o filho dele e arremessaram do terceiro andar. A mulher dele foi lá, desceu, os guardas ficaram lá, observando o culto a ponto de prender todo mundo, ouvindo ali. A mulher foi lá embaixo, pegou o filho morto, voltou, subiu, sentou-se e continuou ouvindo a palavra com o filho morto. O que essa mulher tinha? O que esse homem tinha para continuar pregando o evangelho? Por que eles estavam lá? O que eles queriam com aquele povo? Eles queriam que aquele povo fosse transformado, avivado. Eles queriam que a realidade daquela nação fosse transformada. O filho deles morreram, mas eles não pararam. Frank Bartleman, avivamento da Rua Azusa, a filha dele de 13 anos morreu. Sabe o que ele fez? Foi para o quarto clamar por algo, clamar pelo Senhor. E adivinha o que aconteceu? Avivamento sobre Azusa. Ele não foi nem o líder desse avivamento, não foi nem ele, mas ele foi o intercessor principal desse avivamento. Ele passou por essas causas, teve morte. Outra pessoa que clamava pelo Senhor, precisava do Senhor, Maria de Betânia, João 12, 1:8, não precisa abrir, João 12, Maria está lá, os discípulos à mesa, Maria entra dentro do lugar, e cara, numa mesa onde só tem homem, para a cultura daquela época isso era escândalo, mas ela não estava nem se importando com isso. Ela entrou naquele lugar, com todos os discípulos na mesa, Jesus ali. Sabe o que ela fez? Ela foi e ungiu os pés do Senhor com o óleo mais caro, e secou com seus cabelos. Isso era humilhação para aquela época. Isso era humilhação. Mas o que ela tinha? Ela queria o Senhor. Ela precisava do Senhor. Ela não estava nem aí para o que iam dizer, estava nem se preocupando. Não se preocupava. Ela apenas queria algo: Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço aqui: você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Gente, o avivamento ainda não chegou, ainda tem mais. Vocês vão saber quando chegar. Vai ter mais. Mas para isso, a gente vai ter que clamar: Deus não derrama vinho novo em odre velho, né? Não é mesmo? Não vai derramar vinho novo em um odre velho. Não vai. Mas para que esse odre seja restaurado, transformado, o nosso clamor, os nossos joelhos no chão, as nossas lágrimas por isso, podem clamar, podem pedir, sabe? Esse odre pode ser restaurado. Mas você está disposto a isso? Você quer mesmo isso? Você quer mesmo isso? Sabe? Em Gales, boates foram fechadas. Em Gales, os bares eram fechados porque o povo queria ir para a igreja. Em Gales, o futebol, tinha futebol em Gales também, partidas de futebol pararam, cessaram, a liga de futebol fechou.
Por quê? Todo mundo estava indo para a igreja, todo mundo estava querendo o Senhor, todo mundo estava buscando o Senhor e não tinha mais nada que conseguia conter isso. Todo lugar transformado por um avivamento, pela presença do Senhor. E gente, é isso que nós clamamos. É isso que nós clamamos. Às vezes você olha hoje, parece uma utopia, mas a gente clama por isso mesmo. A gente clama mesmo por isso, para que realmente a realidade do céu desça sobre a terra, e vidas sejam impactadas, e realidades sejam transformadas, e os bares sejam fechados, sabe? E o futebol e as apostas esportivas sejam arrancadas desse Brasil. Meu Deus, gente, tem uma realidade aí fora que a gente está vendo, mas a gente tapa os nossos olhos, a gente finge que não quer ver. Tem coisas acontecendo aí, mas a gente finge que não quer ver. E ainda tem gente dentro da igreja que quando você vai falar de... Não posso falar dessas coisas, né? Tem coisas que eu tenho que me conter. Mas quando a gente vai falar de certos assuntos, ficam incomodados. Sabe? Quando o pastor fala aqui, vai falar, indireta para mim. Não. Tem coisas que a própria Escritura fala, que não Gabriel falou. A gente não precisa falar mais nada. Mas às vezes você não está lendo a Bíblia. Né? Que deveria ser o básico do crente, mas não é. Terceira marca de uma pessoa que tem fome e sede por avivamento: ela sempre está na aljava de Deus. A aljava é onde um arqueiro guarda suas flechas. Uma pessoa que clama por avivamento, que tem fome e sede por avivamento, ela está na aljava de Deus. A qualquer momento ela está preparada. A qualquer momento ela está preparada. A qualquer momento ela está preparada para ser lançada numa boate, que nem o Gabriel falou aqui hoje, da Babilônia. Era o nome, né, de uma boate aqui, né? A qualquer momento, sabe? Eu tenho um amigo, ele nem está mais caminhando hoje com a gente, mas cara, ele era muito estranho, eu estava conversando com os meninos ali, ele andava na rua, pastor, ele não conseguia ir no mercado, porque no mercado parecia que o Espírito Santo pegava ele e ele começava a fazer as coisas, no mercado, numa farmácia. Cara, hoje você vai no mercado, você não quer olhar na cara de ninguém, você não dá nem bom dia para o atendente talvez. O cara não conseguia, ele era incomodado. O que esse cara tinha? Ele foi ferido por Deus. O que esse cara tinha? Ele caçava o Senhor. O que esse cara tinha? Ele estava na aljava de Deus, a todo momento. Se o Senhor precisava, eu vou. Senhor, o Senhor precisa que alguém lá naquele bar seja encontrado, eu vou. Senhor, o Senhor precisa de alguém que, sei lá, fica a noite inteira orando por um bêbado, eu estou aqui. Mas você está preparado para isso? Você quer isso mesmo, gente? Você quer isso? É uma realidade muito distante, né? O nome disso é renúncia, gente. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 49. Isaías 49. Esse texto é especial. Isaías 49 diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. O direito e a recompensa estão diante do meu Deus. Esse foi o escrito. O meu direito e a minha recompensa estão diante do meu Deus, sabe? Eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você pense. É uma pergunta talvez pesada para você. Se você realmente não entende o que a gente está pensando, você vai achar que isso é impossível de acontecer. Mas se o Senhor te
te tocasse agora, ou não, se o Senhor te chamasse agora, para você nesse exato momento, abandonar a sua vida, abandonar os seus lazeres, os seus prazeres, a Netflix, seu Instagram, sabe, seus momentos de lazeres, o tempo de qualidade que a gente sempre exige ter, né? Que às vezes é maior do que a gente necessita. Se o Senhor tocasse agora em você e falasse para você abandonar todas essas coisas, você faria isso? Você faria isso? Se o Senhor hoje em ousadia falasse para você assim, dá o seu celular para o seu irmão do lado, você daria seu celular? E não vale ser seu namorado ou sua esposa. Você faria isso? É uma pergunta difícil de se responder, né? Aí a gente vem com os nossos argumentos. Não, primeiro eu vou fazer backup, primeiro eu vou comprar um celular novo, depois eu dou para o meu irmão. Mas obediência tardia também é desobediência, deixando bem claro. A palavra diz isso. Você estaria disposto? Acabou até o fundinho musical. Ficou literalmente só a minha voz. E agora eu quero lembrar de algum... Eu falei muitos nomes aqui, né? Meu Deus, se você anotou todos esses nomes, por favor, leia tudo isso que eu falei. Estude sobre todos esses caras. Você vai ser ferido por isso também. E eu quero contar de mais um. Uma história de um irmão chamado David Brainerd. Esse cara não é famoso, pouquíssima gente conhece. Você conhece, não, Zé? Você tem que conhecer esse cara. O irmão chamado David Brainerd. Quem que era esse cara? Esse jovem, era um jovem, não tinha prazer na vida muito não, gente. Ele era um jovem que clamava pelo Senhor, que queria o Senhor. Ele estava nos seus auges dos 25 anos. Ia se casar com a filha de Jonathan Edwards, como eu citei aqui para vocês já. Estava datado para ser um grande pastor, um grande preletor. Estava datado para isso. 25 anos. O Senhor causa uma dor nele. Ele fica incomodado. E aí ele chega em Jonathan Edwards, fala sobre essa dor. Ele falou, clama mais um pouco. Ele clamou mais um pouco e o Senhor trouxe um sonho para ele. Um povo escondido lá na Índia. Um povo escondido lá na Índia. Ele nunca foi para aquele lugar. Ele não sabia quem era esse povo. Foi estudar sobre esse povo. Descobriu que esse povo era canibal. Descobriu que esse povo comia. Praticava infanticídio. Poderiam matar ele ao chegar lá. Sabe? Mas é esse cara, David Brainerd, 25 anos, jovem como eu e você. Ele recebeu esse sonho. Comentou de novo com o David Brainerd. David Brainerd falou, vai. Ele falou, mas e o casamento com a sua filha? Eu estou datado para casar com ela. Ele fala, obedeça ao Senhor. Unicamente ao Senhor. O que ele fez? Largou um casamento. Largou um noivado maravilhoso. Largou um prêmio, uma recompensa. Largou, ele ia ser o pastor da vez. Imagina, um avivamento acontecendo, ele ia ser pastor desse avivamento naquela época. Ele abandonou isso. Por quê? O Senhor chamou ele para um povo escondido, praticava canibalismo, num lugar lá escondido, na Índia. Sabe o que esse jovem fez? Foi. Ele morreu de primeira? Não. 25 anos, ele foi. 26, 27. Com 27 anos ele morreu. 27 anos. Ele morreu. E sabe o que diziam sobre ele, pastora? David Brainerd. Nossa. David Brainerd era um cara que orava mais do que vivia. Ele foi conhecido por isso. Ele orava mais do que vivia. Ele estava doente com tuberculose. Mas sabe o que ele estava fazendo? No quartinho dele orando. Às vezes chegava e falava, cadê David Brainerd? O que David Brainerd está fazendo? Está mexendo no Instagram? Está assistindo uma série na Netflix? Não, ele estava orando. Ele estava orando para que um povo fosse encontrado. E adivinha, ele morreu. Ele morreu de tuberculose, mas aquele povo, eles não tiveram a Bíblia traduzida de começo. Eles não sentiram a presença do Senhor de começo, mas pelo sacrifício de David Brainerd, eles se entregaram a Jesus. Pelo sacrifício de um homem. E a pergunta que eu te faço, você está disposto a se sacrificar por alguém? Você está disposto a deixar um pouco de você por uma realidade de Deus? Você está disposto a isso? Queriam que eu falasse aqui sobre fogo, para que fogo caísse, porque depois veio um túnel de fogo. Mas eu falei, cara,
não sei se Deus vai querer isso, eu vou falar o que o Senhor quer. E, sabe, antes de você passar pelo túnel de fogo, eu quero que você tenha consciência do que você vai fazer. A gente não vai orar só por você, para você cair, não é isso. Não. Se isso daqui não mudar a sua realidade, não vai mudar nada. Cara, se isso daqui não mudar nada na sua vida, para que tu tá aqui, cara? Pode ir embora. Se você sair daqui, chegar na sua casa e ficar com desejo de assistir dorama, meu Deus, por favor, por favor, cara. Se você sair daqui e querer ficar coladinho com a sua namorada assistindo um filme na Netflix, por favor. Não é só para solteiro, aqui vai para todo mundo, filho. Sabe? Última história. Esse eu falei lá no Começo Jovem, eu acho. Uns irmãos moravianos. Você também conhece, né? Olha que loucura, gente. Mais uma história para vocês. Dois jovens. Os moravianos teve o maior movimento de oração de todos os tempos que a gente tem registrado até hoje. Durou mais de 100 anos esse movimento de oração. Só que eles entendiam a causa do Senhor, e eles receberam uma visitação do Senhor muito forte. E eles queriam que isso continuasse. Sabe o que aconteceu? O Senhor começou a transmitir algumas realidades do coração dele para esses jovens, para esse povo. E teve dois jovens especificamente, Alexander Dober e mais um. E esse outro jovem não quis que o nome fosse escrito, e não está escrito, só o do Alexander Dober. Esses dois jovens, durante esse período de avivamento com os morávios, eles receberam uma direção do Senhor. Eles sonharam com um lugar escondido, um campo escondido, onde tinha escravos, vários escravos. E eles tiveram esse sonho e falaram: o Senhor quer chegar nesses escravos. O Senhor quer que esses escravos sejam salvos. E aí esses dois jovens moravianos, jovens, 22, 23 anos, eu lembro disso. 22, 23 anos. E esses dois jovens, durante tudo que estava acontecendo, eles chegaram assim, o Conde Zinzendorf, foi o líder desse avivamento. Chegaram no líder, o Conde Zinzendorf, e falaram: a gente recebeu um sonho, nosso sonho é igualzinho, para alcançar os escravos naquele lugar, e a gente quer ir. Aí o Conde Zinzendorf falou: mas como? Vocês vão, a gente não sabe se vocês vão voltar, a gente não vai ter conexão com vocês, vocês nem conhecem esse povo, vocês nem sabem como eles são, como que vocês vão para lá? E se vocês morrerem no caminho? E se eles te matarem? Você não sabe. Aí o que eles fizeram? Foram atrás do dono daquele lugar, o dono daqueles escravos. Falaram assim: a gente recebeu um sonho e quer falar de Jesus para esses escravos. O que o dono falou? Não, nós não aceitamos vocês pregarem aqui. Nós não queremos que vocês preguem aqui. E aí, esses dois jovens continuaram orando, o Senhor foi gerando isso neles mais e mais e mais. Aí eles falaram assim: e se nós formos escravos de você, você vai aceitar? Esse cara falou: se vocês forem nossos escravos, a gente vai aceitar, mas a gente vai tratar vocês como se fosse qualquer outro escravo. O que eles fizeram, gente? Vocês adivinham? Você acha que eles deixaram quieto? Ah não, ser escravo não. Meu Deus, todo o meu lazer aqui, toda a minha casa, todo o meu benefício aqui, não. Eles não fizeram isso. Eles foram. Dois jovens, 22, 23 anos. Sabe? Eles foram tão impactados por essa verdade, que quando eles estavam indo, essa citação é maravilhosa. E aliás, o filme Senhor dos Anéis foi inspirado nos moravianos, essa citação. Sabia, pastor? Foi inspirado neles. Eles estão se despedindo da família, estão se despedindo dos amigos, e choro para lá, choro para cá, porque eles não sabiam onde eles iam, eles poderiam morrer, não ia mais ter contato, eles estavam indo com uma data sem volta, eles iam praticamente morrer, e nunca mais iam se ver eles nunca mais iam se ver. E aí, cara, esses jovens estão assim no navio, e aí o povo está lá chorando, eles estão chorando também.
E aí tem a citação maravilhosa, né, pastor? Até hoje é declarada por alguns, bem escondidos. Eles estão lá, se despedindo da família, da casa, dos lazeres, indo para um povo, ser escravo de alguém, não vai ganhar nada, você vai ser escravo para um povo ser alcançado. E aí eles dizem a célebre frase, que o cordeiro que foi imolado vivo, receba a recompensa pelo seu sacrifício. E eles não receberam nada. Eles não tinham privilégio, eles não tinham recompensa. E eles entregaram as vidas deles. Nunca mais se soube desses jovens. Nunca mais se soube deles, sabe? Se isso não nos tocar, se isso não nos ferir, já era, gente. Último texto, 2 Timóteo 4, grande irmão apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, na sua última carta, que ele escreve a seu filho, Timóteo, ele diz um texto célebre, e diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as coisas que estão acontecendo, apóstolo Paulo está lá sozinho, numa cela, não tem ninguém do seu lado, alguns abandonaram ele, né? Alguns deixaram ele de lado, ele pede para Timóteo trazer uns livros de uma capa para ele, porque estava passando frio, né? E aí, Paulo, diante de tudo isso, poderia se frustrar, poderia cansar, sabe? Mas ele não parou. E aí diz assim, 2 Timóteo 4, verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Meus amigos, eu não sei vocês, mas cara, um homem sendo oferecido como oferta de libação, isso não é algo para daqui 10 anos, isso não foi algo planejado. Paulo morria diariamente, ele era açoitado diariamente, e nem por causa disso ele parava. Demas, entretanto, amando as paixões do mundo, abandonou Paulo. Paulo continuou seguindo a jornada, sem medo, sendo preso, sendo açoitado, esmagado, sabe? E sabe o que é engraçado? Teve três vezes Paulo orou para que uma das aflições sumisse da vida dele, e o Senhor não tirou essa aflição da vida dele, sabe? E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa que quando a gente pede algo para o Senhor, uma vez as coisas vão ser respondidas, mas talvez o Senhor não vai responder. Isso daqui vai fazer sentido para alguém. O Senhor não vai responder todas as suas orações. E ademais, o Senhor não é um cachorrinho que você fala assim, vem Deus, vem, e depois abandona. Não é assim. Não é assim. As coisas não são assim. Tem gente que só procura o Senhor no momento da emergência, né? No momento que necessita. Mas aí no dia a dia se esquece do Senhor. Não é assim. Tem outros que olham para o Senhor como um Papai Noel, faz uma lista de pedidos assim, eu quero isso, isso e aquilo. Desculpa, Deus vai te frustrar. Sabe por quê? Porque Ele mesmo fala, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, segundo as paixões da própria vontade de vocês. Tiago diz isso. Pois bem, gente, como que anda o nosso coração perante isso? Como que anda o nosso coração perante isso? Será que você está disposto a ser oferecido como oferta de libação? Assim como Paulo? Ser esmagado, moído? Você está disposto a isso? Tem alguns que estão. Eu sei que tem alguns que estão aqui. Talvez eu faça um apelo, mas eu não quero que venha todo mundo não. Não quero. Se vir uma pessoa está ótimo. Eu prefiro isso. Mas tem pessoas que estão sendo chamadas para isso. Tem pessoas que estão sendo lançadas para isso. Sabe? Daqui 3 anos, talvez essa mensagem vai fazer diferença na sua vida. Talvez hoje não faça. Mas daqui 3 anos vai fazer diferença na sua vida. Talvez daqui 3 anos o Senhor vai te incomodar. Nossa, eu lembrei daquele dia, naquele avivamento now.
de 2025, lá na Sara Nossa Terra, quando aqueles meninos jovens estavam falando de avivamento, estavam falando de morte, estavam falando de martírio, 23 anos, podia estar fazendo qualquer coisa, poderia estar casando, poderia estar indo atrás de um namoro, poderia estar indo atrás de uma profissão, vai estudar, é assim que falam, né? Vai estudar, vai ganhar sua vida, vai fazer dinheiro, mas não, estavam lá dispostos, estavam lá se matando, diariamente. Talvez algum dia isso faça sentido. Estava conversando com o Gabriel, tem mensagens que hoje para nós não vai fazer muito sentido, mas daqui a algum tempo vai, e tudo bem, não tem o que fazer, sabe? Mas como eu disse para vocês, eu gostaria muito que vocês fossem feridos por essa causa de avivamento, para que isso continuasse. Isso não é uma causa da Aliança de Pequenos, isso não é uma causa da pastora Rose, não. Isso é uma causa para uma nação, isso é uma causa para um povo, isso é uma causa para a realidade da igreja. Olha o que a gente vê hoje na igreja, a gente precisa de avivamento, nós precisamos, sabe? Parece que se nós não tivermos um avivamento, não vai dar certo, gente, de tão feio que estão as coisas, nós carecemos de algo. E o que é isso? Avivamento, sabe? Eu quero ler mais um texto. Esse texto também é de um irmão. Eu gosto de referenciar irmãos. Eu gosto de referenciar irmãos, porque eu sei que eles clamam. Eu sei que esses irmãos que eu estou referenciando aqui, eles estão dispostos a viver, realmente, e se matarem pela causa do Senhor. Vamos lá. Esse texto foi dado numa madrugada de 2023, dia 6 de fevereiro, às 3h29 da madrugada. Deus está despertando na igreja do Mato Grosso do Sul pessoas focadas e centradas a tal ponto de serem chamadas caçadores da presença de Deus. Um caçador não se cansa até alcançar a presa. Ele tem um alvo e ele faz o que for necessário para conseguir. Gasta o tempo e a estratégia que for para conseguir aquilo. E Deus está despertando pessoas assim, nesse estado. Pessoas que vão atrás da presença de Deus e nada vai desviar o olhar delas. Elas são tão focadas em Deus que o tempo não vai importar. Passar a noite orando não é um problema. O lazer de domingo não é tão importante assim. O rolê após o culto não satisfaz. Os filmes da Netflix não alegram essas pessoas. Elas são chamadas por muitos de loucos, insanos, estranhos, religiosos, devotos. Mas quem os conhece sabe que eles são tudo isso e mais um pouco. São caçadores da presença de Deus e só vão se saciar com a presença manifesta do Senhor. Não tem nada nesse mundo que consegue saciar eles a não ser a presença de Deus. Desde os bíblicos, Davi, Isaías, Paulo, Maria de Betânia, até os mais presentes, William Seymour, Moravianos, Madame Guyon, todos foram caçadores e deram suas vidas para a presença de Deus se manifestar. Os falsos pregadores dessa era dizem: acorde cedo para se exercitar e dominar o mundo. Os caçadores da presença nem sequer dormem, e eles não querem conquistar o mundo, querem conquistar o coração de Deus. Eles fazem de tudo para atrair a chama do avivamento do Senhor. Dinheiro não importa, sono não importa, sucesso não importa, pessoas não importa, tempo não importa. Tudo que eles mais querem é a presença de Deus, e eles não param até que isso seja alcançado. Até que isso seja alcançado. Isso tem que nos ferir, gente. Isso tem que mudar as nossas vidas. Isso tem que alterar a nossa realidade. Isso tem que relar em nós. Isso tem que mover a gente. Porque se nós não formos movidos por isso, não vai acontecer nada. Sabe? Que nem eu fiz aqui no começo. Qual a renúncia que você tem para o Senhor? Qual a renúncia que você tem para Ele? Pensa aí no seu lugar. O que você tem para dar ao Senhor?
gostaria que você fechasse os seus olhos. Não fica olhando para mim nem para os caras que vão tocar, não. Feche os seus olhos aí, por favor. Senhor, mais da sua presença. 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 Senhor, entre dentro de nós com a sua presença. Entre dentro de nós com a sua presença. Tem algumas pessoas aqui que vão começar a sentir o incômodo dentro do coração. Senhor, entre dentro de nós com a sua presença. Entre dentro de nós com a sua presença. Algumas pessoas vão começar a chorar aqui sem entender porquê. Senhor, entre dentro de nós com a sua presença. Entre dentro de nós com a sua presença. Altere as nossas estruturas. Altere as nossas estruturas. Estraga-nos um pouco